Estou aqui de volta para a gente falar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, onde Deus fala sobre os dons ministeriais. E aí a palavra de Deus diz que Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para evangelista, outros para profeta, outros para pastores e mestres. E eu queria falar um pouquinho sobre esses dons. A Bíblia diz que esses dons são para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Esses dons são para a edificação do corpo. Interessante, quando a Bíblia fala desses dons ministeriais, ela fala de 5 dons para a edificação do corpo. Hoje, para que um corpo físico ele funcione plenamente, 100%, ele precisa de 5 sentidos. Ele precisa do olfato, ele precisa da visão, ele precisa da audição, ele precisa do paladar e ele precisa do tato. Para um corpo normal funcionar, ele precisa desses 5 sentidos. Bem, por que Deus colocou 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, para que funcione bem? A igreja precisa desses 5 ministérios. A igreja de Jesus Cristo precisa desses 5 ministérios. Bem, vamos falar um pouquinho de cada um para a gente entender as atribuições de cada um deles. Bom, o apóstolo, a Bíblia menciona e mostra o apóstolo, aí nós temos exemplo dos apóstolos, temos exemplo do apóstolo Paulo. A função do apóstolo ela tem dentro do corpo de Cristo, dentro desse sentido, a visão. O apóstolo, ele tem visão do reino de Deus. O apóstolo, ele é como uma águia que está sobrevoando lá no céu e ele consegue ter uma visão holística de tudo. Ele olha amplamente e ele consegue identificar onde precisa se estabelecer uma igreja de Jesus Cristo. E o apóstolo, ele vai até aquele lugar, ele faz, porque dentro do dom de apóstolo tem outros dons. Podemos dizer que o apóstolo, não que seja superior aos outros, mas ele tem outros dons dentro do dom do apóstolo. Ele vai naquele lugar onde ele olhou, ele viu que há a possibilidade de ter uma igreja de Jesus Cristo. Ele vai naquele lugar, estabelece ali o reino de Deus, ensina aquelas pessoas, faz missão naquele lugar e ele ali alicerça alguém, prepara alguém para que esse alguém fique naquele lugar. E ali essa pessoa, ela administra aquela igreja, aquela pessoa seja um pastor daquela igreja, e depois ele sai daquele lugar, vai para outro, porque ele tem visão de reino. E aí, ele saindo daquele lugar, ele deixa uma pessoa e fica fazendo a manutenção, fica trabalhando, fica treinando, fica orientando, cuidando daquela igreja de longe. Essa é a função do apóstolo. E pregar o evangelho, fundar uma igreja, e depois ele sai dali, vai para um outro lugar, diferente do que nós temos visto hoje. Nos dias de hoje vemos tantos apóstolos que se auto-intitularam apóstolo, ministram somente na tua igreja, não tem outra igreja, nunca fundou outra igreja, nunca saiu do teu lugar, e ele se intitula apóstolo. Outro dom muito interessante é o dom de evangelista. A função do evangelista podemos trazer para dentro do sentido do corpo, o olfato. O olfato. Porque o evangelista, ele sente cheiro de alma. O evangelista, ele sente cheiro de vidas. O evangelista, a função do evangelista é trazer pessoas para a igreja local. Essa é a função do evangelista. Trazer pessoas para a igreja local. O evangelista, ele tem essa questão de sentir o cheiro. Ele sabe aonde tem vidas, almas sedentas, onde os campos estão brancos para serem ganhos para Jesus Cristo. O evangelista, ele faz isso, ele ministra em lugares que tem pessoas necessitando
da presença de Deus, necessitando do amor de Deus. Mais uma vez, diferentemente do que temos visto, muitas pessoas, muitas denominações que têm esse chamado em evidência, ministram para outras igrejas. Tenho visto muito isso, pessoas indo em outras igrejas ministrar, um evangelista indo ministrar em outras igrejas. O evangelista, ele sente no teu coração, ele arde no teu coração por almas. Aonde ele vai, ele ministra. Aonde ele vai, ele prega. Aonde ele vai, ele fala do amor de Deus. Se ele está num comércio, ele fala. Se ele está num shopping, ele fala. Se ele está em qualquer lugar, no hospital, ele fala do amor de Deus. Evangelista arde no coração dele esse chamado. Outro dom que nós podemos mencionar é o dom de profeta. O dom do profeta é muito interessante, porque nós temos visto no Antigo Testamento, a função do profeta era ouvir de Deus e pregar a palavra, profetizar aquilo que Deus estava falando. E trazendo para dentro dessa questão dos sentidos, o profeta é a audição, porque o profeta ouve de Deus aquilo que Deus está mandando falar para a igreja. E no Antigo Testamento nós temos muitos relatos de profetas e Deus mandava falar para um povo. E hoje, semelhantemente, nós podemos entender que o profeta é aquele que tem pregado a palavra de Deus, aquilo que Deus tem mandado falar para aquela igreja. O profeta, ele fala aquilo que Deus está falando no seu ouvido, aquilo que Deus direcionou no seu ouvido. O profeta vem e prega para a igreja aquilo que Deus está falando. Essa é a função do profeta: pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus está mandando falar para a igreja. Quando você vê alguém pregando aquilo que Deus está mandando falar, isso é profeta. Dentro do corpo de Deus, ele ouve o que Deus está mandando falar e anuncia para a igreja. Outro dom muito interessante também para a edificação do corpo de Cristo é o de pastor. A função do pastor dentro do corpo de Cristo, trazendo para essa questão dos sentidos, é o tato. A função do pastor é tocar. A função do pastor é cuidar da igreja, do rebanho que Cristo colocou em suas mãos. Arde no coração dele a questão do zelo pelas vidas, do zelo pelas pessoas, sejam elas boas ou não tão boas, vamos dizer assim. Trazendo para um contexto de animal, realmente de ovelha, a função do pastor é conduzir essas ovelhas em pastos verdejantes, conduzir essa ovelha num caminho onde ela vai achar alimento saudável, vai achar sombra, onde ela vai achar aquilo que vai nutrir ela fisicamente, dentro de um contexto, pastor e animal. Para dentro do contexto da igreja de Jesus Cristo, para esse aperfeiçoamento, que Deus fala ali em Efésios, para a edificação da igreja, a função do pastor é observar nas ovelhas, aquela ovelha que está machucada, aquela ovelha que está triste, aquela ovelha que está separada, e trazer essa ovelha, tratar essa ovelha, dar bom alimento, levar ela em pastos verdejantes, para que ela se alimente e seja nutrida e fortalecida. Nós, como igreja, nós buscamos sim os pastores para pedir orientação, mas não necessariamente isso acontece. Porque para trazer dentro do contexto de cuidar de animal, a ovelha não vem até o pastor mostrar que a sua patinha está machucada, a ovelha que está adoentada por alguma coisa, ela não vai até o pastor para dizer que está sentindo mal. Essa é uma função do pastor. A Bíblia diz que o pastor conhece as ovelhas, assim como a ovelha conhece o pastor pela sua voz. Infelizmente, temos observado isso no mundo inteiro. Pastores que têm colocado as suas atribuições para outras pessoas que não têm esse chamado. A questão do pastoreio é uma questão onde Deus te escolheu.
A função de pastorear não é a do profeta. A função de pastorear não é do evangelismo. Isso não impede que o evangelista e o profeta cuidem de alguém. Mas essa não é a função. A função do pastor é de cuidar de ovelha. É de tocar na ovelha, é de passar remédio na ovelha. É de ter paciência com aquela ovelha que é muito agitada. Ter paciência com aquela ovelha que também é muito calma. Mas é uma característica daquela ovelha. Essa é a função do pastor. O pastor é de cuidar de ovelha. O pastor conta uma parábola da ovelha perdida. O pastor deixa 99 ovelhas no aprisco e vai buscar aquela que saiu. Cuidar, sentir amor, não perder a ovelha, para que ela venha para o mundo, saia do reino de Deus e volte para o mundo. Essa é a função do pastor. Cuidar, tocar, tato. E temos outro dom ministerial, que é o de mestre. Mestre, a função de mestre é de, dentro do contexto dos sentidos, a questão do mestre é o paladar. O mestre, ele sente o gosto, ele sente o sabor de se alimentar da palavra de Deus, de buscar mais da palavra de Deus, de buscar mais de conhecer a Deus, e com isso, através da boca, que se sente o paladar, ele anuncia, ele ensina, ele orienta, ele tira dúvida da igreja em relação a tantos assuntos. Hoje, nos dias de hoje, tantas são as coisas que têm sido ensinadas, tantas são as coisas que têm sido pregadas através da palavra de Deus, e muitas vezes se tira de um texto, foge do contexto, foge da Bíblia, falta-se um trato melhor, né, através da hermenêutica, para que possa haver um esclarecimento correto daquilo que Deus está falando para a igreja. E hoje nós temos visto muitos ensinamentos, temos visto muitas coisas que têm sido ensinadas para a igreja, para o povo de Deus, distorcido, porque se tirou de um texto e aí virou um pretexto para aquela doutrina. A função do mestre é ensinar a palavra de Deus. A função do mestre é orientar através da palavra de Deus o caminho, a tirar todas as escamas, dar esclarecimento daquilo que está sendo, que há dúvida, o que a própria palavra de Deus está ensinando. Tantas das coisas na palavra de Deus são, para alguns, são complicadas de entender, mas o mestre está aí para isso, para esclarecer, para ensinar, para orientar. Na realidade, uma coisa que eu tenho observado, e a palavra de Deus fala muito isso, é em relação à pregação da palavra. A palavra, o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que a palavra seja pregada, não importa se ela é por inveja, se tantas das situações que tem sido ministrada a palavra, mas que ela seja pregada. E Deus, Ele pede para a gente pregar o Evangelho. Então pregar o Evangelho é para todo mundo, anunciar a palavra de Deus é para todo mundo, pregar mas os dons são específicos, porque a gente tem visto dentro do contexto hoje, a questão de pregar a palavra, nós temos observado pessoas sendo intituladas no mundo inteiro, e no Brasil tem acontecido muito isso, no meio gospel, no meio musical, pessoas sendo ordenadas a pastores porque pregam bem. Mas qual é o rebanho? O pastor, a Bíblia diz que a ovelha conhece o seu pastor. A ovelha sabe da voz do teu pastor. O pastor dá um sinal e a ovelha sabe. Então, hoje, é assim que funciona. Mas pessoas têm sido ordenadas porque prega bem ou porque canta bem. E aí ela foi ordenada a pastor e anda o Brasil inteiro cantando, intitulada pastor. Então pregar, meu irmão, pregue a palavra, minha irmã, pegue a palavra, independente do teu chamado ministerial, se você é apóstolo, se você é evangelista, se é mestre, se é missionário e tantos outros dons que a Bíblia diz. Então pregue a palavra, ensine a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, fale para que vidas sejam alcançadas, porque o mundo está aí, tantas artimanhas, tanta tecnologia, tanta coisa para tirar, para afastar as pessoas de Deus. Então pregue a palavra, anuncie a palavra, e se você ainda não identificou o teu dom, ore a Deus, peça a Deus para que Ele te oriente, busque, conforme o apóstolo diz, busque com zelo os melhores dons, e Deus vai te mostrar, vai identificar, vai aflorar isso em você.
em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém.